Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar agora nossa primeira aula conhecendo o atletismo. Então, uma leve introdução quanto ao atletismo. O atletismo é um esporte que reúne diversas provas de pista, de campo, bem como as provas combinadas, que aí a gente está falando de decathlon, heptathlon, que são provas tanto masculina como feminina, no caso decathlon masculina, heptathlon feminina, a marcha atlética e ainda as corridas em campo. Essas corridas em campo entendam como corridas de rua e provas de montanha, né? Então, se a gente pensar nessas provas, que a gente tem provas de velocidade, que geralmente são as provas de pista, tanto corridas de longa duração e quando corridas rápidas. E aí a gente tem também as provas de campo, que aí nós pensamos arremessos, lançamentos e saltos. As provas combinadas, que acontecem tanto na pista como em campo. E aí a gente também pensando nessas provas combinadas, tanto masculino como feminino tem as suas provas específicas, com as suas regras também muito similares em relação à pontuação. Os atletas têm que fazer várias provas, dividido em 2 dias, e essas provas vão valer pontos que vão sendo somados conforme o decorrer de cada prova, até que no final é somado todas as pontuações e o que tiver maior pontuação é considerado, né, consagrado vencedor. E as corridas, a provas de velocidade, quando a gente fala de longa duração, a marcha atlética e a provas de rua, que são a maratona, elas são também corridas corridas, porém de longa duração e geralmente feitos em campo aberto, então feitos na rua. O atletismo ele é conhecido como esporte base. Por que esporte base? Porque ele baseia-se nos movimentos naturais, como andar, correr, saltar, lançar, arremessar. Esses são movimentos naturais do ser humano. A gente nasce com a capacidade de fazer esses movimentos, né? Em algumas exceções, pensar na pessoa com deficiência física, que pode ter alguma limitação, porém, ela ainda consegue fazer outras coisas, né? Dependendo da sua limitação, mas ela consegue fazer outras coisas pensando em capacidades físicas. Mas isso é natural do ser humano, esses movimentos. Por isso que o atletismo ele trabalha tudo isso, todos esses movimentos base. Então por isso que ele é considerado um esporte base. E isso no final dessa aula eu vou dar uns exemplos bem bacanas, que aí fica muito claro isso. Então se a gente pensar, o andar, correr, saltar. O saltar, a gente pode fazer vários tipos de. Nós fazemos vários tipos de salto, como saltos verticais, apenas indo para cima, vamos dizer assim. Saltos verticais e horizontais, que a gente vai tanto para frente como para cima. Né? E a gente tem pulando obstáculos, então são saltos, variações de saltos. A gente pode fazer vários tipos de saltos. O lançar, que é lançar um objeto lançar um apetrecho. Então, o fato de a gente ter essa capacidade de lançar objetos, né, que é comum do ser humano também, e o arremessar. Muita gente confunde o arremessar com o lançar, e o lançar, geralmente, você faz um movimento para frente. E o arremessar é um movimento mais vertical, um movimento para cima. Por isso que eu coloquei essa figurinha do arremesso do basquete, porque ele tem mais semelhança com o arremesso propriamente dito do que com o lançamento. E quando a gente fala desses movimentos básicos do ser humano, esses movimentos base, a gente está falando da nossa descendência, das nossas origens, tanto que o ser humano ele usava muito desses movimentos, se você pensar na caça, para proteção, para sobrevivência de predadores, então se proteger de predadores, então andar, correr, para se proteger, próprio saltar obstáculos. Se a gente pensar o lançar um objeto para desferir em uma presa, pensando em alimentação ou até mesmo proteção. E isso foi evoluindo, essa coisa do ser humano foi evoluindo. Se a gente pensar, isso acabou se tornando muito
hoje em dia perdeu-se bastante essas características nossas de caça, desses movimentos básicos, porque nossa rotina já é outra. Veja esse desenho que eu coloquei até. A nossa rotina é outra, nossa forma de buscar alimento, a nossa forma de proteção, ela não se assemelha às nossas origens. Então a gente tem uma vida totalmente diferente. E isso até pode se dizer que a gente perdeu muito de certas características, e aí a base do treinamento que vai proporcionar isso, que vai preparar isso novamente para o ser humano, né? E pensando, conhecendo um pouquinho mais do atletismo, a gente pode falar que o atletismo é praticado desde o início da nossa civilização e originou-se da necessidade de treinar guerreiros. Então pense que a gente precisava ter um treinamento bélico maior. E esse treinamento bélico era muito usado da parte muscular do ser humano, muito usado da parte muscular, que eram os guerreiros. Eles tinham armamento, sim, mas os armamentos era como se fosse uma extensão do seu corpo. Não era, tinha armamentos que seriam lançados, porém ele precisava de grande força muscular para lançar isso. Então o atletismo ele surge daí, dessa necessidade de treinar guerreiros. E a palavra atletismo é derivada do grego atlon, que significa combate. Olha que interessante. Então, se a gente pensar, o atletismo, até a própria sua origem na palavra, né, etimológica, ela tem essa origem do combate. E a corrida é uma prova atlética realizada dentro de uma pista, por isso pode ser classificada como prova de pista. Que algumas características da corrida. E o salto e o arremesso são realizados dentro de um campo, por isso podem ser chamados de provas de campo. No caso aí, nessa figura, não tem falando por exemplo, dos lançamentos, né? Que eu estava até no 2 slides anteriores, eu expliquei para vocês a diferença de lançamento e arremesso, e isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente também. Então, saltos, arremessos e lançamentos são considerados são realizados no campo, no centro da pista de atletismo, e por isso são consideradas provas de campo. Enquanto as provas de corrida, elas são realizadas numa pista. Se a gente pensar aqui nessa figurinha aqui do Goku, é realizada numa pista, por isso é considerada a prova de pista também. Conhecendo um pouquinho mais do atletismo, de todos os esportes antigos que usavam movimentos naturais do corpo, com exceção das lutas, que também tem sua origem de forma bélica, de forma treinar guerreiros, as provas do atletismo eram as mais praticadas. Pense o seguinte, com exceção, que nem a gente estava falando, com exceção das lutas, as provas do atletismo, ele proporcionava melhoria da velocidade, melhoria da agilidade, melhoria da força muscular. Se você pensar nessas características das capacidades físicas, você já está pensando naqueles movimentos bases, andar, correr, saltar, trepar, arremessar. Então são movimentos básicos do ser humano que são treinados através das capacidades físicas, se a gente pensar, e que o atletismo totalmente proporciona isso. E as competições desse esporte durante a antiguidade traziam um caráter religioso, olha que interessante. Eram muito ligados à mitologia e à contemplação dos deuses. Então, se a gente pensar nos antigos deuses gregos, se a gente pensar na própria Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, a gente vai pensar nesse culto aos deuses, onde todas as guerras eram paradas, no caso, todas as cidades, os países, né? Nem os países na verdade, mas as cidades ali ao redor mandavam os seus maiores guerreiros para os Jogos Olímpicos, e ali era disputado para ver qual seria a melhor cidade, os melhores guerreiros, os maiores guerreiros. E foi na Grécia Antiga, na época em que se realizavam os primeiros Jogos Olímpicos, que o atletismo atingiu todo o seu esplendor. Olha que bacana. Então, se a gente pensar, foi o momento que atingiu seu ápice, onde surgiu várias provas,
E essas provas, até hoje, muitas dessas provas, né, até hoje são praticadas. Isso é muito bacana. E os gregos eram, então, um povo que considerava a prática de atividades físicas tão importante para o desenvolvimento harmônico e integral do homem, quanto às ciências e às artes. Vocês lembram daquela frase, corpo são, mente sã, se eu não me engano, de Platão? Então, os gregos eles valorizavam muito essa coisa do corpo, e eles falavam muito que o corpo, quanto mais treinado, o corpo quanto mais vigoroso, forte, ele teria uma mente muito mais desenvolvida, um intelecto muito mais desenvolvido, uma capacidades tanto de saúde e de interação muito maiores dentro da sociedade grega. E falando um pouquinho da história e evolução do atletismo, em 1200 a.C., aproximadamente antes de Cristo, na Grécia ocorriam corridas de fundo junto a outras disputas que não são do atletismo, corridas com armas, corridas de bigas, lutas, entre outras. Em homenagem a Zeus, os vencedores recebiam uma coroa de oliveira e outras recompensas. Lembra que eu estava falando no slide anterior sobre os Jogos Olímpicos da Antiguidade? Então, são mais ou menos, olha, bem muito similares, bem parecidos. E já nessa época, 1200 anos antes de Cristo, já aconteciam esses jogos. E 776 a.C., primeira prova olímpica, uma corrida de 200 metros chamada de Stadium. Olha que bacana. E só que a gente pensa o seguinte, durante o período que a Grécia caiu sob o domínio do Império Romano, os Jogos Olímpicos tornaram-se cruéis e sanguinários. Os Jogos Olímpicos tornaram cruéis e sanguinários. O que vocês lembram quanto a isso, quanto à história? Em 394 a.C., o imperador Teodósio II aboliu as competições em todo o território do Império. Depois disso, o atletismo foi quase abandonado. E esses jogos mais cruéis e violentos, vocês lembram, por exemplo, do filme Gladiador? Então, muito daquela história que alguns falam, do pão e circo, das lutas no grande Coliseu. Então, os Jogos Olímpicos eles viraram essas coisas, essas lutas para agradar o povo, agradar o imperador, e assim meio que o atletismo ele foi quase abandonado, foi deixado bem de lado, porque a ideia do atletismo, tanto dos Jogos Olímpicos na época, era mais uma prova para ver quem vencia e era o melhor, mas não era uma luta até a morte. Então a visão não era uma coisa violenta. Só que aí acaba se tornando com a dominação da Grécia pelo Império Romano. Falando mais um pouquinho, no século XVIII, em 1790, os ingleses organizaram as primeiras competições atléticas para amadores, estabelecendo também as primeiras regras para esse esporte. Bacana. Então aqui já seria o retorno do atletismo. Da Inglaterra, o gosto pelo atletismo foi se tornando popular por toda a Europa. Então a gente já vê que começa a ter um retorno do atletismo de forma grandiosa. Em 1896, competições de estádio, onde começou as competições de estádio, que são as corridas, saltos, lançamentos e provas combinadas. Lembram que a gente falou no primeiro slide? Em 1910, primeiras competições de atletismo no Brasil. Então, 1910, olha aí, já temos 110 anos das primeiras competições de atletismo no país. Olha que bacana. Sob a responsabilidade da CBD, Confederação Brasileira de Desporto. Até então, a Confederação Brasileira de Desporto é o que ela organizava todos os esportes no nosso país, no Brasil. Em 1912, temos a criação da IAAF, Associação Internacional das Federações de Atletismo.
E essa associação existe até hoje e ela que organiza todas as provas de atletismo no mundo, junto com as federações de cada, com as confederações de cada país. E ela tem essa criação do esporte e junto com o Comitê Olímpico eles têm a criação das provas dos Jogos Olímpicos. Olha que interessante. E a história, um pouquinho da história do atletismo no Brasil. Em 1914, a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, lembra? Filia-se à IAAF. Todas as competições com 10 provas. Iniciava de um jornal de São Paulo. Em 1920, o atletismo chega ao Rio de Janeiro. Só tá tentando ver se estava gravando aqui. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Em 1920, o atletismo chega no Rio de Janeiro e em São Paulo. É criado o Paulistano, primeiro estádio de atletismo do Brasil. Olha que bacana. 1923, fundada a Federação Paulista de Atletismo, a primeira federação regional do país. Olha aqui também é um dado bem interessante. E aí, em 2023 agora vai completar 100 anos, né, da Federação Paulista de Atletismo. E isso é interessante, gente, só ressaltando aqui. A criação de confederações, federações é muito importante porque aproxima o esporte muito mais das pessoas, aproxima o esporte das pessoas. Porque as federações elas vão cuidar, por exemplo, a Federação Paulista, ela vai cuidar das provas de atletismo de todo o estado. E isso é muito importante, porque pensa no Brasil, que é um país muito grande, com vários estados, e cada estado tendo sua federação também ajuda na organização das competições e até subsidiando atletas, subsidiando técnicos, clubes, estádios. Então isso é muito importante a criação e a regularização dessas federações regionais. Em 1924, 8 atletas brasileiros disputam os Jogos Olímpicos de Paris. Isso também é uma coisa muito interessante, porque o atletismo, como esporte, vamos dizer assim, no Brasil, foi um dos primeiros esportes que ganhou ascensão nos Jogos Olímpicos e se destacou muito no nosso país. E isso é muito bacana, isso mostra que nós temos como eu posso usar as palavras corretas? Pensem que a gente tem um histórico muito forte quanto ao esporte. E isso é muito interessante, porque o país, nós temos várias lideranças dentro do esporte, do atletismo em si, que são atletas que marcaram o nosso esporte, marcaram o mundo do atletismo, não só no Brasil, mas no mundo. E são atletas que acabaram, devido às suas importância dentro do esporte, eles trouxeram muito reconhecimento para outros atletas praticarem as provas que tem dentro do atletismo. Então isso é muito interessante, isso é muito bom para o país. E aqui já começa em 1924, isso é muito legal mesmo. Em 1929, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, primeira competição nacional. Foi o primeiro campeonato de seleções estaduais. Então começa a ter provas e atletas de vários estados, e aí tem a sua primeira competição nacional. Então é para ver, né, o melhor atleta da sua região, do país. Isso também é muito importante para a gente pensar em selecionar sempre o melhor atleta do país para ele representar o país nos Jogos Mundiais e nos Jogos Olímpicos de atletismo. 1945, primeira edição do Troféu Brasil de Atletismo. Hoje é a principal competição nacional do calendário da CBA. A CBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, o Troféu Brasil se tornou a maior prova, a maior competição no nosso país. E isso foi criado em 1945. Olha então o que eu estava falando para vocês, da importância disso para o esporte, como o esporte vem crescendo, tanto que o Brasil
ele se tornou muito referência em algumas provas, que eu vou explicar isso bem, talvez não nessa aula, mas na próxima, e aí vocês vão ver algo muito bacana no nosso país. Por isso que a gente tem uma tradição quanto ao esporte atletismo. Em 1952, primeira medalha no atletismo do Brasil, com o Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo. Esse nome talvez vocês não devem ter muita familiaridade assim, mas é o famoso João do Pulo. Nós temos a primeira medalha do atletismo no Brasil, olha que legal. E ele estabelece um novo recorde mundial, 1952. Olha a importância disso para o esporte. Ele, além de ter a medalha de ouro no salto triplo, ele ainda estabeleceu um recorde mundial, que isso perdurou por, se eu não me engano, 8 anos, 8 a 10 anos. Depois eu confirmo isso. Provavelmente eu vou falar mais aqui nos próximos slides, mas olha que legal isso para o nosso esporte. Em 1977, criação da CBAT no Rio de Janeiro. Então foi que ela foi de Manaus, foi para Manaus depois em 1994, mas a Confederação Brasileira de Atletismo que foi fundada no Rio de Janeiro. E em 2001, alterações no nome da IAAF, The International Amador Athletic Federation, não sei falar inglês, gente, me desculpa mesmo, mas vamos lá. Em português significaria Federação Internacional de Atletismo Amador, as siglas continuam, só que agora virou Associação Internacional das Federações de Atletismo. E a evolução do atletismo, vamos falar um pouquinho da evolução do atletismo. A IAAF, que é a Associação Internacional de Atletismo, ela organiza diversas competições de atletismo e é responsável pela padronização de métodos e equipamentos de cronometragem. Também faz parte de suas funções realizar o reconhecimento dos recordes mundiais em todas as categorias do atletismo. Então, isso é muito interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes tem, por exemplo, um recorde nacional, um recorde da América do Sul, tem o recorde mundial. Então esses recordes que a gente fala, quem organiza, quem padroniza como que vai, em quais competições é válido, como que vai funcionar, é a IAAF, que é a Federação Internacional. E esse ponto é interessante para a gente frisar. Padronização de métodos e equipamentos de cronometragem. Além dos árbitros que ficam sentados na linha de chegada, por exemplo, nas provas de pista, e eles ficam posicionados nos bancos com cronômetro, a gente também tem a fotocélula, que são a filmagem que tira foto também. Além de filmar, ela tira foto. E isso tudo é organizado pela Federação Internacional. Então isso é muito importante, porque eles vão desenvolvendo novas tecnologias para gerar maior fidedignidade quanto às provas, às competições e sempre ser justo quanto aos competidores e treinadores. Esse aqui é nosso Ademar Ferreira da Silva, o famoso João do Pulo. Aqui está em uma prova, né, de salto triplo. E no Brasil o atletismo é regulamentado pela Confederação Brasileira de Atletismo, lembra que eu falei para vocês, CBAT, que desde 1977 ficou responsável por organizar eventos esportivos no país e garantir a representatividade do Brasil nos eventos internacionais. Desde sua fundação já organizou 3 eventos da IAAF. Isso é legal porque a gente já teve eventos mundiais dentro do nosso país e já foram 3 eventos internacionais. Então, assim, que vem atletas de todo mundo, porque são competições mundiais dentro do nosso país. Olha que legal. E quem organiza, quando vem para o seu país ali, vai ser no Brasil, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, quem vai organizar é a confederação daquele país. Então, no caso, a Confederação Brasileira já organizou 3 competições dentro do nosso país. Que legal. Aqui na foto aqui que mostrou é a Malren imagem do salto em distância, também um atleta
olímpica, que recebeu condecoração olímpica. É uma atleta maravilhosa, muito boa no que faz e tem um nível excelentíssimo, né? Hoje está aposentada, mas já representou muito o nosso país quanto às competições. Em 1989, o Rio de Janeiro realizou o Mundial Feminino de 15 quilômetros. Que são as provas que eu falei para vocês internacionais que foram organizadas pelo nosso país, pela CBAT. Em 1998, Manaus, Mundial de Maratona em Revezamento. Em 2008, Rio de Janeiro, Mundial de Meia Maratona. Também foi organizado pela CBAT. Olha aqui, essa aqui é a Fabiana Murrer, que é do salto com vara, também uma atleta excepcional, referência para o esporte também. E olha que interessante, aqui até agora que eu mostrei para vocês 3 atletas, cada um atleta em um tipo de prova específica dentro do atletismo. Então, um salto em distância, um salto com vara e o outro salto triplo. Olha que bacana, nosso país. Também temos agora, né, recentemente, no Rio 2016, o Thiago Braz, ele bateu o recorde olímpico com 6 metros e 3 centímetros no salto com vara. E além de ele bater o recorde olímpico, né, no caso não foi o recorde mundial, isso tem uma diferenciação bacana. Existe o recorde olímpico e existe o recorde mundial. O recorde olímpico são, teoricamente, então fica claro, que são nos Jogos Olímpicos. E o recorde mundial são em provas de atletismo, no Mundial de Atletismo. Então, existem esses 2 tipos de recorde. Por exemplo, o Thiago Braz, ele bateu o recorde olímpico, mas não bateu o recorde mundial, porque ainda fica, se eu não me engano, com o francês, que ele estava competindo até nessa prova no Rio de Janeiro. Mas, né, o nosso atleta aí, Thiago Braz, ele ganhou o ouro no Brasil, no Rio 2016, nos últimos Jogos Olímpicos, de forma maravilhosa e esplendorosa. E aqui a gente tem nossos rapazes aqui do 4%, do revezamento 4%, que eles bateram, eles foram campeões mundiais no Japão. 2019 foi ano passado isso, batendo o 38 segundos e 0,5 milésimos, centésimos. Olha que bacana, que bacana. Teve muita gente que, na época, quando aconteceu isso, foi ano passado, né? No caso, quando aconteceu isso, eu vi muita gente desmerecendo. Mas os americanos erraram. Mas os americanos demoraram, porque eles ficaram em segundo. O Brasil nem bateu um recorde mundial. Isso aqui. Só que, gente, o Brasil, eu posso dizer para vocês, pelo menos que eu sei, pelo menos há 20 anos o Brasil, se não um pouco mais, ele tem um método de passagem do bastão único do país, que está sendo implementado até por outros países, e o Brasil está se tornando referência quanto a isso. Então, a gente só pode agradecer o que está sendo feito, né, com nossos atletas e ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, por esses atletas terem sido condecorados com o pódio máximo, né, o primeiro lugar numa prova mundial do atletismo. Então, isso foi fantástico, fantástico, fantástico. Depois eu vou tentar achar a filmagem dessa prova específica para mostrar para vocês, provavelmente na terceira ou quarta aula da aula de velocidade, tá bom? E para poder concluir essa nossa aula aqui, eu queria falar um pouco para vocês os tipos de atletismo. O que são os tipos de atletismo? Quando a gente pensa no atletismo, a gente tem atletismo de competição de alto nível, então tudo que eu estava falando para vocês até agora. O praticante objetiva apenas a competição do atletismo e superar suas metas. Então, esse é o atletismo de competição, de alto rendimento. Tem o atletismo de condicionamento. O atletismo de condicionamento, a gente fala que o praticante utiliza o atletismo para condicionar seu corpo, tanto para obter uma boa qualidade de vida, como para um condicionamento físico para outros esportes. Olha que interessante, vamos lá, vamos puxar isso aí e explicar. Primeira parte, a gente vai falar isso aqui, qualidade de vida. Hoje a gente não tem um crescimento exponencial das corridas de rua no país,
Isso nada mais é do que o atletismo de condicionamento pensando em qualidade de vida, porque essas pessoas muitas vezes vão competir ali nas provas, mas 90% está pensando em qualidade de vida, competir para trazer uma melhora, um melhor condicionamento físico. Ele pensa em obter, bater às vezes o seu limite, diminuir o tempo da corrida, porém ele está pensando muito em qualidade de vida, condicionamento físico, pensando em saúde, propriamente dito. Enquanto nessa partezinha aqui, ó, condicionamento físico para outros esportes. O que? O praticante ele usa do atletismo para melhorar seus outros esportes. Pense no seguinte: um jogador de futebol, ele faz determinadas treinamentos ali durante a semana, antes de um jogo, no final de semana ou no meio da semana, só que ele não tem os treinamentos ali de condicionamento físico, então é muito usado os exercícios do atletismo, é muito usado as provas do atletismo em si para melhorar esses condicionamentos, porque lembra lá, voltando, lembra que eu falei para vocês, o atletismo é o esporte base. Ele trabalha todos os movimentos básicos do ser humano. Se a gente pensar nesses movimentos básicos, a gente está falando de todas as capacidades físicas. Então eu vou até disponibilizar para vocês uma aula que eu dei de capacidades físicas que eu acho bacana para vocês até reforçarem, revisitarem isso. E a gente está falando de capacidades físicas, então, e a gente está falando dos esportes, de outros esportes, por exemplo, futebol. Ele não envolve várias capacidades físicas, inclusive correr, agilidade, velocidade, força, que você trabalha dentro do atletismo. Então eles usam desses outros do atletismo para desenvolver essas capacidades pensando no seu esporte mãe, no seu esporte original. E aí a gente tem o atletismo do cotidiano, do dia a dia, que o praticante utiliza os movimentos naturais do seu dia a dia, sem perceber que esses movimentos podem ser classificados como um tipo de atletismo. Como assim? A pessoa às vezes tem que pular alguns buracos, saltar, subir algum degrau, ela vai subir um pouco mais rápido, então vai pular alguns degraus. Essa pessoa ela vai precisa arremessar, lançar alguma coisa. Isso está tudo dentro do atletismo do cotidiano, do dia a dia. Sem perceber, ele está usando as coisas do atletismo, né, as provas do atletismo, só que nos seus movimentos naturais, nos seus movimentos e no seu dia a dia. Então, ó, olha um exemplozinho. Eu não coloquei essas fotos naquele slide anterior, porque não deu, mas aqui, ó. Isso aqui, se a gente pensar o atletismo de competição, atletismo puro, que a visão é melhorar na competição. Se a gente pensar aqui, ó, olha, usando do atletismo, salto, depois corrida, fazendo um movimento ó, de skipping alto para correr, porque ele está dando uma arrancada, ó, o movimento dos braços, totalmente uma corrida de velocidade. Ó, o salto do atleta no handball, ele está usando salto, ele não está lançando a bola à frente, isso não é um lançamento. Se a gente pensar no vôlei, a pessoa tem que fazer um salto vertical, salto bem alto. A atleta tem que fazer um bloqueio, um salto também vertical. A atleta tem que lançar a bola acima para poder fazer um arremesso, praticamente um lançamento, né? No caso, para a outra atleta espalmar essa bola no campo adversário. Então, olha que bacana. E os movimentos básicos do atletismo sendo usados em outras modalidades. E aí a gente pode usar o treinamento do atletismo para melhorar as capacidades nesses esportes, né, em si. E a gente pensar aqui no cotidiano, o atletismo do dia a dia, do cotidiano, a gente pensar, ó, o pessoal sair, correr, para não se molhar, não acabar pegando a chuva, as senhorinhas aqui brincando de amarelinha, saltando. Lançar uma pedra na água, um costume de crianças, jovens, lançar uma pedra na água, a pessoa lançando, fazendo o lançamento. Então são movimentos básicos do atletismo. Então nessa aula que a gente viu a evolução do atletismo, a gente falou da parte do mais antiga, se a gente pensar as origens do atletismo, né? O atletismo, quando ele se torna ali uma coisa deixada de lado para que as provas ali que eram utilizadas na Grécia Antiga se torna uma coisa mais violenta, uma coisa mais bélica. E aí a gente vê o atletismo em sua nova crescente novamente, ressurgindo ali.
E aqui são uma prova bem bacana, olha como que era a pista de atletismo, olha a divisão, que eram as linhas, feito com barbantes, uma vara pendurada e um barbante, olha que bacana, o início ali da prova. E aqui a evolução, conforme vai passando o tempo, e a evolução do atletismo. Bem bacana. Beleza, pessoal? Então a gente termina aqui essa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só fazer uns comentários aí no portal do professor ou então aqui mesmo no YouTube, tá? Então é isso aí, a gente se vê na próxima.